Olá, então estamos iniciando aqui o podcast, o Vangcast da Livraria Vanguarda, episódio número 3. E eu sou a Beth. E comigo hoje... Laerto, gerente do e-commerce da Vanguarda. Patrícia Juste, da Universidade Católica de Pelotas. Elis Radman, do IPO, Instituto de Pesquisas de Opinião. Sejam bem-vindas, é um prazer, uma honra, na verdade, a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho da história de vocês, do quanto os livros influenciam, né, e ainda continuam influenciando. E eu gostaria, então, de começar pela Elis, pedindo para que a Elis possa se apresentar, contar um pouquinho da vida dela, da trajetória dela, enfim. Fica à vontade, Elis, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês, estar aqui com a Patrícia. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou Elis Radman, sou cientista social e política. Eu tenho aí as ciências sociais como profissão, mas também como vocação, porque eu amo o que eu faço. Meu trabalho cotidiano é coordenar o IPO, Instituto de Pesquisas de Opinião, que tem a sua matriz em Pelotas, né? E uma alegria, né, pra gente. Com certeza, né? A maior time do IPO, todas as pesquisas que a gente realiza a nível de Rio Grande do Sul, Brasil, saem de Pelotas, por mais que a gente tenha uma filial forte em Porto Alegre, ainda Pelotas é o coração, é a nossa planície do conhecimento, digamos assim, não só... Quando a gente brinca a planície do conhecimento, fazendo uma apologia, uma analogia ao Vale do Silício, a gente sempre diz para os clientes que Pelotas tem muito conhecimento. Nós temos grandes universidades aqui, a própria Universidade Católica, a Universidade Federal, o IFSU, enfim. Mas a minha jornada, então, é de 27 anos aí, coordenando pesquisas, coordenando o IPO, trabalhando nos mais variados projetos, tanto de pesquisas aí, do ponto de vista comportamental da sociedade, identificando os hábitos de leitura, digamos assim, que a gente também vai falar um pouquinho sobre este estudo muito bacana, da qual a Vanguarda que deu o start, né, que motivou essa descoberta, mas também pesquisas sobre o mercado consumidor, hábitos e atitudes. Ontem nós discutimos um grande projeto que nós estamos trabalhando, que são os motivadores geracionais, as diferenças que nos separam, né? De acordo com faixa etária, agora chegando aí o que a gente chama de geração alfa, que é essa galera que tem até 12 anos, os nossos filhos, Patrícia, né? Que é uma geração nativo digital, é uma geração touch, a cabeça dessas pessoas é diferente, mas também as pesquisas políticas, né? Não só as de mercado, as de comportamento, mas as de política, que também dizem respeito aos processos eleitorais, mas para além dos processos eleitorais, a cultura política. E é importante, Beth, porque tu és uma pessoa que muitas vezes movimenta a participação e o engajamento, e o grande tranca-rua do engajamento da participação está na cultura política, na forma como nós olhamos a política. A gente olha a política partidária de forma negativa e parte do pressuposto, é como se fosse um processo inconsciente da nossa cabeça, que todo engajamento e toda participação não é necessariamente algo bom. E eu sei que tu és uma pessoa, por exemplo, que trabalha muito para criar uma disruptura, né? Valorizar a política e pensando na política como todas as decisões ou movimentos ou participações ou deliberações ou debates que nos fazem crescer como sociedade, para além da política partidária. É isso mesmo. Obrigada aí pelo reconhecimento. E, na verdade, assim, eu acredito que a gente está num todo, né? E a gente precisa sempre olhar para esse todo. E quando a gente dá esse passo, é o que realmente a gente consegue aproveitar o melhor de cada um e de cada instituição e realmente fazer as mudanças que são tão necessárias. Muito obrigada. Patrícia. Bom, vou me apresentar então, né, para aqueles que não me conhecem. Primeiro, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né, ao lado da Elis, com quem tanto me inspiro, né, a partir dos resultados e das pesquisas, né, que tão bem o Instituto faz e que a gente acaba aproveitando para construir, especialmente os planos, né, que a gente tem dentro do ensino superior. Mas me apresentando, então, Beth, eu sou a Patrícia, né? Sou professora na Universidade Católica de Pelotas, sou mãe, então tenho 2 filhos, né? Tenho um filho de 6 anos e uma menina de 13 anos.
e sou uma profissional, né, que venho dentro do ramo da educação e me reconheço, né, como educadora, como gestora. Fiz toda uma trajetória buscando sempre uma formação continuada, então de mestrado, de doutorado na área de educação, nas próprias pós-graduação, né, especialmente nas especializações, buscando esse espaço de relacionamento com as pessoas, então de gestão de pessoas, de trabalhando as questões mais atuais de metodologias ativas. E fui também, né, por um período bastante longo, na universidade, gestora à frente da pró-reitoria acadêmica, né, com um espaço onde se precisou, né, olhar bastante para esse público jovem, né, para esse mercado, para essas questões culturais e políticas que fazem e desafiam, né, a cada um de nós, especialmente nos dias de hoje. E, nesse momento, então, estou à frente da Procuradoria Institucional da Universidade e também na direção da Educação à Distância, que é um outro cenário, né, um outro movimento que tanto hoje, né, nos desafia e nos coloca também a pensar a respeito desse processo da educação e do quanto a gente tem responsabilidade e compromisso, né, com os nossos jovens, com as nossas crianças, até porque eu acredito bastante, né, no quanto a educação move o mundo. Então, mais ou menos esse é um pouquinho de mim, assim. Maravilha. Não, é uma trajetória intensa, né? E também une muito o que a Elis está trazendo desse movimento, dessa nova visão, né? A gente está iniciando um processo. A gente sabe que é nativo digital, mas o quanto isso influencia? Ainda existem muitos questionamentos. E eu gosto muito assim de escutar também a Elis, ela é uma referência para mim, justamente porque quando ela traz à tona a questão dos números, né? Da gente poder olhar para aquela informação e entender que o número que está dando 31% nunca leram um livro, 50% das pessoas têm hábito, e todas essas questões a gente começa a se posicionar e ir para uma direção que muitas vezes a gente não iria. Então, Elisa, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais assim, dessas questões, né? Como é que tu percebe essa influência do trabalho de vocês, do trabalho do IPO em relação à abertura de visão e direcionamentos? Essa semana eu até publiquei nas minhas redes hoje, para quem quiser me acompanhar aí, Elis Radman, tanto no Face quanto no Insta. Eu publiquei uma entrevista que eu dei para a URGS. A URGS me ligou e disse: Elis, a gente quer fazer uma entrevista como egressa. Eu fiz o mestrado em Ciência Política na URGS, fiz a graduação na UFPEL, a especialização na UFPEL, mas o mestrado lá. Nós queremos te ouvir como egressa da URGS. Olha aí. Eu escutei aquilo e me caiu estranho, porque até então a universidade, principalmente uma universidade como a URGS, as universidades federais, por consequência, sempre tinham uma posição em relação à ideia de que cursos como as ciências sociais não podem trabalhar para o mercado. Não é a formação, porque é uma massa crítica. E eu fui contra a maré, né? Montei muito jovem, né? Uma mulher jovem do interior, que veio, inclusive, que nasce no interior de Pelotas, então é o interior do interior, de famílias de pequenos produtores rurais, e vai construir, então, um novo projeto, um projeto de buscar a realidade, prestando serviços, sim, para o capitalismo, né, para o mercado, para as instituições, para os partidos políticos, enquanto a academia, a partir do pressuposto que a única ciência neutra, que a única ciência era aquela produzida dentro dos portões acadêmicos. Aí, nessa jornada, eu consegui fazer várias conquistas, inclusive prestar serviços para a própria academia e não só instituições como a UCPEL, né? Agora atendemos a UPF, atendemos a UX, mas também instituições públicas. Quando começou a pandemia, a UFPEL disse: se o IPO for, a gente vai para a rua. Eu digo: o IPO está pronto para ir para a rua, com toda a tecnologia para fazer coletas em tempo real. Nós já estávamos digitalizados, nós estávamos prontos para responder, sair para a rua, fazer 4.500 entrevistas em tempo real, fotografar cada exame e ter resultados muito rápidos. E quando a gente olha para toda essa trajetória, tem várias palavras que a gente tem que resgatar e eu acho que são bastante inspiradoras ou até aspiracionais, digamos assim,
Porque você tem, primeiro, a ideia de que a gente pode, basta acreditar. Mas para acreditar a gente tem que ter propósito, não faz nada sem missão, sem propósito. A gente precisa ter objetivos, precisa acreditar, precisa ter objetivo. Isto basta? Não, isto não basta. A gente precisa ter muita dedicação, muito comprometimento, muita resiliência para alcançar aqueles objetivos, porque a gente é testado todo o tempo, a gente é colocado à prova todo o tempo. Em jornadas de pessoas, aqui estou com 2 grandes mulheres, e as jornadas de vocês não é diferente. Pode mudar o desenho, a meta, o propósito, mas se a gente quisesse separar talvez uma palavra, né, Beth? A superação. A gente vive num processo contínuo de superação, a gente vive se superando. E talvez até quando tu fez o convite para mim falar das leituras que eu indicaria aqui, eu pensei nessas 3 lógicas, né? Agora, coincidentemente, tu pediu para avançar nesse debate, mas a superação que a gente precisa constante, a gente está numa transformação cotidiana. E quando a gente, principalmente na minha área... Num ritmo violento, né? Violento. E quando a gente acha que já a palavra sabe, é essa, violento. Assim. E quando a gente acha que já sabe alguma coisa, a gente precisa se reinventar. Esses dias eu olhei para a história do IPO, quantas e quantas vezes a gente precisa se reinventar. E agora nós estamos num outro processo de transformação e ainda continua dentro da transformação digital, mas é um processo contínuo de superação que precisa de muita resiliência e, ao mesmo tempo, um corre-corre frenético, que tu precisa te superar, tu precisa alcançar objetivos, mas aí a gente entra no que a Patrícia colocou como expertise dela, a necessidade da gente conseguir trabalhar a liderança, construir a liderança, porque quando eu comecei o IPO eu pensava em ser cientista social, socióloga, eu não pensava em ser uma líder. E a gente precisa ter a capacidade de ser empática, fazer com que o time seja colaborativo, que todo mundo esteja bem, né? Então, assim, conforme a gente vai subindo um degrau da escada, a gente vai vendo que tem tantos outros degraus e quando a gente supera, chega num patamar, a gente diz, ufa, cheguei. E aí, de repente, parece que uma nova escada se abre. Mas e como é que foi para ti essa questão de liderança se tu não foi estudada para isso? Como é que tu desenvolveu isso em ti? Eu acho que eu fiz que nem a jornada de muita gente, né? Que é aprendendo no tapa, né? Que é aprendendo no cair e levantar. Claro que eu sou uma pessoa curiosa e que eu estou sempre tentando aprender. E aí os livros, né? Os livros, e eu sou de uma época em que livros, literalmente eram livros. Então, toda vez que eu sou cliente da Vanguarda desde o começo da história da Vanguarda, São José, Alice se Confunde. E também tem uma origem dentro de livraria, porque eu trabalhei 5 anos no comércio e comecei dentro de uma livraria que era a Livraria Princesa do Sul. Olha só que maravilha. Nossa. A minha origem, eu saio da área rural, eu trabalhava em Feira Livre. O meu primeiro emprego formal, além da Feira Livre dos meus avós, era numa livraria. Então, Seu Gilberto, Livraria Princesa. Seu Gilberto Duarte. Isso aí. Então, ela vem dentro dessa livraria. Então, eu aprendi e fui parar nas ciências sociais por conta da livraria, de um cliente que me disse, tu tem aptidão para ciências sociais. Olha só. E tu lembra quem é? Era esposa de um embaixador, que eu não sei o nome. Ela vinha a Pelotas uma vez por ano e ela passava o dia comigo e comprava todos os livros que tu possa imaginar, desde história da arte até literatura, enfim. E toda vez que ela vinha, ela passava literalmente o dia comigo. Ela ia de manhã, ficava até o meio-dia, depois ia almoçar e voltava de tarde. Saía sempre com 20, 30, 40 livros, porque ela comprava livros para todo mundo. Só que ela passava mais conversando comigo, me orientando e me dizendo... E quando ela me orienta, ela diz para eu fazer ciências sociais para trabalhar na Embaixada do Rio Branco, em Brasília. Então, eu vou para o curso de ciências sociais com este objetivo, de me preparar para a embaixada. E durante o curso, então, eu conheço uma menina que me diz, eles vão montar um instituto de pesquisa? E eu disse para ela, que boa ideia, vamos montar um instituto de pesquisa. E passei a trabalhar, então, em cima disso. Quando a gente se formou, eu digo, vamos, e ela, eu estava brincando, eu digo, tá bem, mas agora eu estou pronta. E eu fui. E ela não foi? Ela não foi, mas eu fui. E assim, já no primeiro mês de formada, já montei o IPO, e aí começou, o primeiro trabalho do IPO foi uma pesquisa, que foi uma exigência legal para a Prefeitura de Pelotas, que era a utilização da capina química em detrimento da capina mecânica. E a gente precisava, era um termo de ajuste de conduta, a prefeitura precisava consultar a população se podia usar capina química, se a população concordava.
E foi o primeiro estudo que a gente foi fazer, uma coisa bem pontual, institucional, tendo a Prefeitura de Pelotas como nosso primeiro cliente na época, né? Porque eles procuraram a universidade, disseram a universidade fazendo, a universidade disse, não, acabamos de ter aqui um instituto de pesquisa que está preparado. Claro que dentro da minha jornada dentro da academia, eu ralei muito para chegar um mês depois e me formar. Quem está nos ouvindo, a gente tem que aprender o seguinte, ó, 33% do conhecimento é da universidade. 33% do conhecimento é da literatura, é dos livros. A gente precisa se envolver com os livros, que é o que eu fazia. E 33% é experiências vividas, é a dedicação que tu bota para aprender. E 1% é sorte. Eu uso esta fórmula. Então, Elis, olha só, eu acho que é bem importante a gente pontuar aí para quem está com a gente, né? Então, na verdade, é um conjunto de ações entre escolher um bom curso, né? Se dedicar com o que vai ser proporcionado, e 33% é buscar esse complemento. Com certeza. É assim que eu encaro, e tudo que eu vi e aprendi na vida, e até para a construção de líder, que era a pergunta, foi sempre na literatura, no aprendizado. Tanto é que hoje eu trago das minhas dicas, tem a ver com essa questão da liderança, da gestão. Já quer falar dele, não? Posso falar? Deixa a Patrícia também falar, eu ia dizer, né? Não, eu estou gostando bastante aqui de ouvir, né? Acho que vamos deixar a Patrícia introduzir também e falar um pouquinho dessa tua trajetória. E tu falasse também, porque tu passou por coisas bem diferentes, né? Hoje, na tua trajetória, tu assumiu funções bem diferentes. Eu acho que era um pouquinho interessante tu trazer um pouquinho isso pra gente. Eu ouvindo a Elis, né, Beth, eu fico passo um filme assim, né, e fico pensando exatamente nessa pergunta, né, em que momento e quais foram as ajudas assim dentro dessa trajetória, né, que eu busquei para poder alcançar alguns objetivos, né. Quando ingressei na pró-reitoria, né, eu tinha 29 anos e o reitor dizia, né, tu és a pró-reitora mais jovem que eu conheço nesse Brasil, né, e realmente não me sentia, e não me sinto até hoje, né, acho que a gente nunca está pronto, assim, para desafios, mas naquele momento entendia que, bom, era algo que eu precisava viver e que talvez eu tivesse que não dormir muitas noites, assim, para poder fazer aquilo acontecer, né, e eu, muito, assim, baseado especialmente nessa pós que eu fiz de gestão de pessoas, que foi uma pós que me deu um embasamento muito da questão da liderança, né, do quanto eu precisava aprender ferramentas de gestão, porque a minha origem é na fisioterapia, né, então na área da saúde não tinha, eu acho que tive uma disciplina no meu processo de formação mais ligado a empreendedorismo e gestão. E a pessoa acha que não vai precisar mesmo, né? E nenhuma outra que me desse, né? Então, todas essas ferramentas que a gente usa e ainda usa, e usa bastante, né, no contexto da gestão administrativa, acadêmica, enfim, não eram parte do meu cotidiano. E eu precisei, sim, buscar muito na literatura, e aí essa literatura muito técnica, né, mas sempre num referencial que pudesse me dar ferramentas que mostrassem caminhos, né, de como eu poderia ser uma líder, de como eu poderia superar as questões de uma liderança jovem que envolviam, né, toda uma questão de credibilidade, uma questão, né, de buscar dentro do espaço acadêmico, não só dentro aqui da universidade, mas fora da universidade. Sim, já tem essa cultura, né, e muitas pessoas já bem com uma idade muito superior, né? Muitas vezes, até em termos de conceito, tudo isso. E um certo preconceito, eu diria até, né? Porque por ser também uma instituição, né, como a nossa ali, comunitária, uma instituição católica, muitas vezes as representações que haviam fora do município, né, e às vezes nível nacional, enfim, a gente tinha pessoas com bastante idades, normalmente homens, então todo um contexto assim que eu precisava superar pelo conhecimento. E aí quando eu escuto, né, a referência, a pesquisa, eu vejo sim que tem muito da nossa experiência, daquilo que tu vai vivenciando e que tu vai melhorando,
por passar por aquela situação, mas tem muito do que tu estuda, né? Então, eu acho que eu tive esse momento da liderança, esse momento da gestão, e que eu precisei mergulhar muito na literatura, buscar um embasamento teórico forte, assim, referências, para que eu conseguisse ir aplicando, né? De uma relação bem de teoria prática mesmo. Então, tu vai buscando e vai aplicando. E uma coisa que eu acho interessante também destacar, assim, nessa minha trajetória, então, quando eu ingressei na pró-reitoria, eu fazia doutorado, né? E eu lembro de dizer também, assim, para o reitor, bom, eu aceito desde que eu não deixe o doutorado, né? Porque era um momento importante, assim, no contexto, era um momento de um doutorado vinculado à área de educação, já me afastava um pouco da questão da saúde, assim, embora todo o meu objeto de pesquisa fosse relacionado à saúde, né, e a saúde pensando em um envelhecimento da população, mas eram questões relacionadas à educação, né. E naquele momento eu vejo que também precisei, né, fazer uma imersão muito grande na literatura. Eu acho que foi o período da minha vida que eu mais li, né? Embora eu, durante a minha vida toda, né, sempre fui muito assim, apaixonada, né, pela literatura, pela leitura, né? Mas naquele período, naqueles 4 anos, que na verdade foram 4 anos e um pouquinho mais, né, porque eu comecei como aluna especial, então tive um período anterior, ali sim eu fiz uma imersão grande nas obras, né, e em todos os autores que eu me dediquei para aquele período. Então, acho que fez diferença, os livros muita fizeram. diferença. Muita diferença. E tu tem uma referência de literatura, assim, minha mãe lia, minha avó lia para mim, alguma coisa assim, tu não teve? Sempre tive, assim, aquela coisa do incentivo, né? O meu pai, a vida toda trabalhou no Banco do Brasil, foi um leitor, ele lia muito jornal, meu pai estava sempre, assim, ele até agora há pouco, né? Ele faleceu faz 2 anos, mas agora há pouco, eu acho que ele era um assinante aí de jornal, diferente de todas as pessoas, físico, assim, né? Do papel. E sempre com livros, assim. Então, sempre tive em pai e mãe o incentivo à leitura. Referência. E eu trago isso hoje também muito para os meus 2 filhos, assim, né? O pequeno mesmo, que tem 6 anos, há pouco que ele conseguiu ler o primeiro livro sozinho, assim, de ponta a ponta, né? Lia com aquela leitura mais fragmentada, mas agora ele pega um livro e ele consegue, obviamente, um livro menor, né? Com escrita menor, mas consegue. Então, também esses são momentos marcantes, e acho que isso vem muito, assim, daquilo que a gente faz, né, à noite. Vamos deitar e vamos ler um livrinho antes de dormir, né? Hábito. Como hábito, como uma questão de hábito. E acho que isso vem das referências, assim, vem da gente, do que faziam contigo e do que tu acredita que seja importante fazer com os teus filhos também, né? E essa coisa que tu falou do livro pequeno, isso também é tipo uma criança, por exemplo, de 6 ou 7 anos. O pai também tem que ter essa referência de qual livro vai indicar para a criança, né? Então, tipo, muitas vezes vão até a livraria, qual livro eu indico para uma criança de 6. Porque tu não pode dar um livro muito extenso para uma criança, porque daqui a pouco ela vai começar a ler e ela vai ter aquela aflição de terminar logo o livro. Perdeu o estímulo. E perde o estímulo de ler um livro, entende? Então, tipo, quando a mãe ou o pai já tem essa vocação de poder educar a criança dessa forma, eu acho que tu vai formar um leitor muito mais fácil do que de outra forma. Entra muito naquela questão do motivacional mesmo, né? Do que eu consigo fazer com aquela idade, com aquela faixa etária que eu tenho, né? E eu tenho muito com eles, assim, os 2, né? Eles buscam, obviamente, né, sempre um desafio de, bom, eu li esse que tinha tantas páginas e agora eu vou avançar para um pouco mais de página, né? Ou li este que tinha dentro menos figuras ou mais figuras. Eles vão muito nessa linha, assim. Mas, claro que sim, torna um incentivo e torna um desafio. E eu acho também, assim, que a gente tem esse poder da influência, né? Quando no entorno ou no meio que tu convive, tu também consegue trazer isso para o contexto, né? Então, por exemplo, do pequeno, especialmente, né? Que ele tem a toda semana aniversário, né? Na escola, hoje tinha um, inclusive, né? E sempre eu busco, né, na vanguarda, que para mim já é uma facilidade, porque ou eu faço pelo WhatsApp ou eu faço atravessando a rua, né? E eu busco sempre também proporcionar isso na relação, por exemplo, do presente, da lembrança, né? Porque daí eu deixo o meu escolher
qual é o livro que ele quer, né? Qual é o livro que ele gostaria de presentear ao amigo, muitas vezes pelo perfil de amigo que ele tem e que ele, né, entende que seja uma leitura adequada. E aí, bom, ele faz e acho que é uma forma da gente estar estimulando também. Né? Com certeza. Não, sem dúvida. Eu acho que a Elis também joga nesse time aí, né, Elis? Sim, eu estava ouvindo ela e me lembrando. Eu convidei os meus filhos, a minha filha nos convidou e a gente foi assistir a Barbie. E aí eu tenho uma filha de 20 anos, né, e um filho de 12. E ele olhou para mim e disse assim: eu vou a Barbie contigo desde que depois tu vá na livraria comigo. Eu disse: tá bem, fechado, vamos na livraria. Aí eu perguntei no caminho: mas o que tu quer comprar? Ah, lá eu te digo. Chegamos lá na Vanguarda, no shopping, depois dele assistir a Barbie. E ele disse: eu quero um livro de... Não, foi para as prateleiras de pré-adolescente, ali de adolescentes. Olhou, voltou, o vendedor perguntou o que ele queria, ele não respondeu. Eu digo: deixa ele olhar. Aí lá pelas tantas ele voltou: eu quero um livro de carros. Aí fomos ali com o vendedor, aí o vendedor procurou o livro de carros da faixa etária dele, né? 12 anos. Humilhou ele. Não, ele disse: não, e essa coleção aqui? Não, eu já tenho, e essa aqui eu já tenho. E aí ele olhou, e eu disse: não tem de algum carro especial? Ele disse: eu tenho um da história da Ferrari, aqui, é um livro em inglês, é um livro que custa um pouco mais caro. Eu digo: tá atrás para ele ver, né? Ah, saiu com o livro, né? Isso aí. Saiu com o livro. A semente não cai longe do pé, né? Saiu agarrado num livro enorme da Ferrari, né? Que é um livro 3 vezes maior do que um livro normal. Sim, é maravilhoso, é um importado. Saiu abraçado no livro, foi para casa, aquilo está na sala, não levou nem para o quarto, porque todo mundo que chega, ele mostra o livro. Que legal. Não, é incrível, né? Eu adoro, assim, as crianças, a gente consegue perceber esse posicionamento, né? Ele chegou na livraria, sim, ele já sabia... E o vendedor não entendeu nada. Não estava preparado para atender. O que a pessoa gosta e o que ela não gosta, né? A gente tem isso muito nítido, assim, né? De quem já vem nessa trajetória de leitura. E antes da gente falar um pouquinho da nossa pesquisa... Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho desses livros que vocês trouxeram, porque até eu já estou curiosa aqui do que vocês trouxeram em relação aos livros que já influenciaram, né, que vocês gostam. A Patrícia, eu acho que vai... Pode ser. Eu estava contando um pouquinho mais cedo, né? Eu lembro de alguns pontos, assim, durante a minha vida. Eu acho que a gente vai sendo... tem marcas, né? Então, contei antes, né? O quanto, desde a escola, assim, a gente tem aquelas lembranças da literatura, né? E aí lembro lá pela 5ª, 6ª série do quanto aquela coleção Vagalume, agora vou me entregar, né? Mas que, enfim, né? Tem até hoje. Fez parte da minha vida num contexto escolar, assim, né? Lembro da gente discutindo e o livro que caiu para mim, assim, o quanto ele tinha uma relação de discussão e me proporcionava discutir o que hoje a gente continua discutindo, né? Que é a questão da inclusão, da diversidade, né? Aquele livro era A Vida Secreta de Jonas, né? Foi o que caiu para mim. Eu lembro a capa, eu lembro dele, assim, hoje, né? No contexto do quanto ele me influenciou naquele momento. E até hoje, assim, o quanto essas literaturas que iam acompanhando a trajetória escolar e depois o meu ingresso mais profissional também iam atravessando e a gente vai lembrando, né, criando as marcas. Mas eu trouxe, Beth, aqui, né, exatamente esses momentos, assim. Então, trouxe uma literatura, né, que hoje me coloca muito a refletir, que é as literaturas de Bauman, né? Eu gosto muito, assim, porque dentro do contexto do meu doutorado, que eu estudei Michel Foucault, que era muito denso, assim, eu tinha a perspectiva do Bauman, não que não tivesse uma densidade, mas me causava uma reflexão bastante aplicada, assim, né, que eu trazia para o contexto de vida. Uma outra visão. Então, hoje, assim, de todas as literaturas, de todas as obras dele, esse do Amor Líquido é o que eu penso que tenha uma relação muito importante exatamente do que a gente vive hoje, né? Do contexto que a gente vive, da vida líquida, das relações líquidas, de que o que serve agora não serve amanhã, né? Ou o que serve para o meu umbigo não serve para o umbigo da Elis, por exemplo, né? E isso é uma reflexão muito, muito presente e necessária, eu diria, né? Nos dias de hoje. E acho que não é uma literatura
embora tenha uma certa densidade, mas acho que não é uma literatura que não, afaste fluida. as pessoas. Ela é uma literatura para o jovem, ela é uma literatura para o adulto, enfim, né? Num contexto que dá para fazer uma discussão e que ela é necessária, né? Então, e quando ele fala também da fragilidade das relações, né? Hoje, mais ainda. É um tema que a gente precisa ter um suporte. Eu gosto muito, assim, né? Acho que ele é um pouquinho mais simplificado, assim. Tem outros, obviamente, com uma densidade maior, mas é um autor que, para mim, importante, assim. Então, Bauman. Bauman. E eu trouxe também esse, né? Que, assim que eu fui avançando na minha trajetória ali acadêmica, né? É o A Coragem para Liderar. Quando a Elis falou ali de superação, fiquei pensando, acho que a minha palavra é coragem. Eu acho que a gente precisa de superação e talvez para superar a gente precisa ter coragem, né? Então, também é uma literatura que eu gosto bastante, assim, né? De vez em quando eu abro esse livro porque ele também tem algumas frases que me colocam a pensar, né? O quanto a gente precisa nos dias de hoje para viver o hoje, às vezes até o amanhã, trabalhar com essa questão da coragem, né? E fazendo tudo que se faz a partir disso. Trouxe uma literatura... A Brené é incrível, né? E A Coragem para Liderar também é meu de cabeceira, assim. Eu acho que a questão é essa. A gente lê em algum determinado momento, traz muitos insights, depois a gente volta e traz uma série de outras visões que a gente não estava enxergando. É a questão da cebolinha, assim, né? Tira uma casquinha e as outras vão aparecendo. Eu às vezes uso esse livro, né, quando vou trabalhar alguma formação ou quando eu vou trabalhar alguma reunião de planejamento, alguma atividade, né, eu normalmente volto em alguns livros que eu tenho, e esse é exatamente para buscar essa inspiração, né, do que eu posso, a partir, né, de um fragmento, de uma discussão que para mim serviu, trazer para esse contexto também do planejamento, enfim. Uma ótima dica. E eu trouxe aqui um livro mais técnico, né, que são literaturas que atravessam a nossa discussão hoje, principalmente pensando nas ferramentas, na educação e na tecnologia, né, que é um livro que fala sobre aprendizagem digital. É um livro de 3 autores que trabalham conosco hoje a educação à distância, né? O Gustavo Hoffmann, especialmente, é um professor, um educador, enfim, que trabalha muito essas discussões da educação transformadora, né, das questões mais voltadas para o quanto a educação precisa se modificar para atender essas gerações que chegam. Eu trouxe esses 3, mas assim, eu trouxe também 2 aqui que eu queria dividir, né, que são literaturas, então, que atravessam a vida dos meus filhos, tá? Então, trouxe um que é esse Somos Todos Extraordinários, né? A gente falou um pouco antes, tem a literatura também para o adulto, né? Tem filme, né? Mas é um livro que me remete ao que eu li, né, da vida extraordinária de Jonas, né, na perspectiva da vida secreta de Jonas, porque ele tem muita relação também com essa questão da inclusão, da diversidade. Então, é uma temática que, com este livro, eu consigo também trabalhar, né, e acho que chama atenção, porque é uma criança, chama atenção. E trouxe aqui esse, né, da Honda, que é uma biografia, que é a literatura que hoje, no último ano, não foi esse ano agora, mas no ano passado, a que a minha filha mais gostou. De todos os livros que ela leu, ela lê biografias, ela gosta da leitura da biografia, mas esse aqui é um livro que traz uma biografia motivacional, principalmente na questão da superação, né, na questão do ser mulher, que para ela também influenciou toda essa discussão. E aqui tem uma coisa do jovem, né, porque ela teve um momento de vida ali bem difícil com relação à própria questão do tabagismo, outras questões que entraram no contexto dela, né, de fragilidade, e que ela foi superando. Mas tu leu o livro ou ela te contou essas histórias? Não li. Na verdade, a gente tem um hábito, assim, e ela gosta de quando está lendo, de ir contando o que ela está lendo, né? Então, ela trouxe, assim, acho que um bom resumo da história, mas um bom resumo do que toca nela.
né? E acho que isso também é o que me encanta, assim, com a leitura que ela faz, né? Porque acaba que a gente teve um livro, O Amor e Gelato, que a gente leu as duas. A gente disputava, né? Ah, quantas páginas você já leu? Quantas páginas você já leu? E chegou num momento que tinha aquela dúvida ali, né? Do que tinha acontecido, quem que tinha feito aquele ato. E ela dizia, eu já sei. E aí eu comecei a correr para ler, para alcançar, né? E no final a gente chegou bem perto as duas. Então aí sim, aquele a gente leu juntas. Os outros ela lê e me conta. E era um livro só e vocês dividiam o livro? Era um livro para as duas. E a gente ia assim, sempre ela marcava, aqui eu tô na página 25, agora eu tô na página 50. Era um livro para as duas. Dividiram. Mas tem uma literatura muito semelhante, né? da Honda, que é do André Agassi, de questão de superação, que vale muito a pena. Ela já leu também. Já leu? Ela ganhou o ano passado de aniversário. E como ela é atleta, assim, né? Joga pádel, então para ela aquele já livro associou. foi... Claro que eu acho que esse aqui mexeu mais porque tem muita questão motivacional. E ela pode ter se enxergado também por ser uma mulher e aí coisa já leva pro lado dela. Mas as biografias são algo que encantam, assim. Isso é legal, porque... A história é pessoal, né? As pessoas viveram aquilo e tem o lado real, bom, né? e tem os perrengues sempre. E nos dias de hoje, né, que o jovem tem essa coisa muito do imediatismo, tu vê quanto se precisou passar por situações, viver situações, né, e que às vezes não é só comigo que aquilo acontecem com outros e vai precisando degrau a degrau, né? Eu acho que isso é importante, sabe? Claro, vai educando, vai ensinando e vai mostrando que existem, né, momentos que a gente precisa ir superando, assim. Então, a biografia acho que ajuda nisso bastante. Muito bom. Contigo, Elis. Bem, eu olhei para as bibliografias, né, para os livros todos, da qual eu já adquiri na maioria na Vanguarda, e pensei numa coisa bem mix. Aí fiquei pensando, eu sou que nem aquelas pessoas que gostam de vários estilos musicais, né? Eu gosto de vários tipos de livro. Mas adorei a Patrícia reportando aí a literatura das crianças. E lá em casa é mais ou menos assim, tem fases, né? Cada um entra numa determinada fase e pede um tipo de literatura. Eu queria falar assim de três, eu acho que um mais enigmático e talvez que eu indique para todas as faixas etárias, mas principalmente para o jovem, né? É O Poder do Hábito. Esse livro, ele, dentro dessa jornada de cair, levantar e usar a literatura para aprender a liderar, quando eu devo ter batido com esse livro há uns 10 anos atrás. Mas não pensem que ele tem cheiro de mofo, não, porque ele é super atual. Ele segue na lista dos mais vendidos. É verdade. O Poder do Hábito. Eu cheguei aqui no Parque Uno, onde a gente está, para tomar um cafezinho ali, e cheguei no balcão com os livros, a atendente disse, a minha terapeuta mandou eu ler esse livro. Mas eu ainda não li, eu digo, então eu recomendo que leia. Por que a gente tem que olhar para o Poder do Hábito? Porque ele ensina uma trilogia, um tripézinho muito bom, tá? E talvez depois que eu aprendi isso, eu comecei a entender como é que é tão difícil a gente mudar um hábito. Se a gente falou ali tabagismo ou qualquer outro hábito que a gente tenha, como é que é difícil mudar o hábito, né? Quantas vezes a gente quer mudar alguma coisa e é difícil. E o autor, ao longo o livro parece denso, né? Para quem está aí olhando, parece denso, mas ele é gostoso de ler, porque ele vai contando cases cotidianos da vida. E como às vezes é difícil olhar para dentro da gente mesmo, e seja a gente como mãe, porque às vezes como mãe também tu tem que mudar hábitos, como filha, como esposa, como profissional, como colega, como líder, enfim. E a gente passou por uma mudança gigante aí na pandemia, né? Também, né? Então, como a gente é testado todo o tempo, a gente precisa, concordo, coragem para fazer a superação. E essa coragem, ela faz com que a gente muitas vezes tenha que olhar para aquele modus operandi. E o que o autor vai explicar? Assim, a literatura toda dele tem 3 eixos. O primeiro é a ideia do gatilho. A gente precisa de um gatilho. O gatilho, uma pessoa que tem obesidade, ela precisa compreender que ela está passando mal de saúde, aquilo vai ser um gatilho para ela criar uma nova rotina. Essa nova rotina pode ser uma dieta, essa nova rotina pode ser um exercício, essa nova rotina pode ser uma bariátrica. Se ele é fumante, geralmente o gatilho também está associado a ir ao médico, o médico dizer, se tu não parar de fumar, tu tem pouco tempo de vida, ou adquirir lá uma doença crônica no pulmão.
Então, o gatilho geralmente vem com uma dor, na maior parte dos casos, né? O gatilho vem com um aprendizado, o gatilho vem com um sofrimento, o gatilho vem... As pessoas que se separam, né, sofrem muito desse gatilho, uma perda, né? O gatilho é algo que mostra para ti alguma coisa, e a gente tem que prestar atenção nisso. É o que faz o sacudão. O Marcel falou muito isso no episódio 2, né? Que é o momento, sim, a gente precisa disso. E a rotina, ele vai explicar o seguinte, não pensa que tu vai ter o gatilho e vai ter um novo hábito. Nananina, não. Tu vai ter que exercitar, tu vai ter que criar uma rotina. Por exemplo, o autor vai dizer o seguinte, eu saía todos os dias para comer biscoitos na esquina e eu não conseguia emagrecer. Até porque eu me dei por conta que eu estava já obeso e que eu precisava emagrecer. Mas aí eu parei e pensei mentalmente, por que eu saía para comer biscoitos? Eu precisava dos biscoitos? Dos cookies, né, que ele vai falar. Não, ele não precisava dos cookies, ele precisava dar a saída, sair da rotina de escritório dele. Então ele disse, e se eu pegar e criar uma rotina de caminhar 15, 20 minutos do meu intervalo nas ruas, na redondeza do trabalho. Então ele começou uma nova rotina. Quando ele viu, ele tinha perdido o hábito de comer os biscoitos no meio da tarde, de comer aqueles cookies que a nutricionista pediu para ele tirar. Porque ele não conseguia lutar com aquilo. Então, ele precisava ter o gatilho, que era a orientação de que ele estava entrando na obesidade. Ele precisava criar uma nova rotina, entender com isso, ter a consciência da rotina que tinha, para depois, então, criar o hábito. E essas 3 regrinhas servem para qualquer coisa. Para o jovem aí que precisa estudar para a universidade, né, que precisa fazer... vestibular, Enem, ele precisa ter o gatilho, que acabou a moleza, ele precisa entender aquilo ali, que se ele não estudar, ele não vai passar. Ele tem que criar a rotina de estudos, e isso vai resultar em perda. Toda escolha tem uma renúncia, não tem como eu fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência disso, para depois criar, então, um novo hábito e o estudo ser uma coisa prazerosa, ser uma coisa gostosa. A mesma coisa se a gente pensasse em ler um livro. A gente precisa ter o gatilho para entender que precisa ler um livro, o hábito e a rotina. Então, este aqui seria o primeiro. O segundo, aí a Patrícia trouxe uma coisa técnica, né? As 5 perguntas essenciais que você sempre deve fazer sobre a sua empresa, sobre negócios, né? E talvez, assim, o autor é Peter Drucker, que é um clássico. E talvez, assim, quando a gente pensa nesse livro, também ele é um manualzinho que acompanha e, seguidamente, a gente volta lá, né? Porque quando eu falei, para a gente poder crescer profissionalmente, também academicamente, mas profissionalmente em especial, e pensando, claro, que o autor vai escrever mais para o negócio, a grande questão é o propósito, a missão. Só que para te chegar... É o que move. É o que move. Mas não é uma resposta fácil, não é ter uma ideia boa. Não. Aí, falando em ideia, ela falou de livros influenciarem. O nome do Hipo nasceu de um livro, né? E ela falou de Foucault, que é de um conterrâneo de Foucault, que é Pierre Bourdieu, né? Que é do mesmo time, assim. E ele tinha um livro que era Questões de Sociologia, Pierre Bourdieu, e o último capítulo era A Opinião Pública Não Existe. E a opinião pública não existe, ele vai dizer o quão a opinião pública é frágil e que muitas vezes você pode estudar a opinião pública e vem aí um fato, um novo movimento e aquilo muda e aí você vive com a mídia influenciando a opinião pública, o poder influenciando a opinião pública, as transformações comportamentais influenciando a opinião pública e que ela precisa ser monitorada constantemente. Então, o nome do Hipo nasce da opinião pública do Bourdieu. Mas voltando aqui para as 5 perguntas essenciais que você deve sempre fazer, o autor vai dizer assim, tu não tem como responder o propósito, qual é o teu propósito, sem saber para quem tu está falando, o que tu queres alcançar. E fazer uma análise daquele cenário. E aí vai ter pesquisa. Não só a pesquisa, né, de um instituto de pesquisa, mas o plano de negócios, todo o levantamento de dados que você precisa fazer uma curadoria do conhecimento, digamos assim, que é uma palavra mais da moda agora, fazer essa curadoria do conhecimento. Aí ele vai contar, dentro da biografia, ele vai contar um case que é muito ilustrativo. Ele disse que foi chamado num hospital e o hospital disse que queria que ele expusesse o propósito, né, que ele, como profissional então da comunicação, do marketing, da gestão, fizesse lá um plano estratégico para que todo mundo conhecesse o propósito do hospital.
E aí o diretor do hospital disse para ele, para mim o propósito é muito claro. O propósito do hospital é cuidar da saúde. E eu quero que tu construa todo o nosso planejamento em cima deste propósito, para que a minha equipe não entende este propósito, que é muito claro. E ele disse, tá bem, sim senhor, mas antes o senhor me deixa eu vivenciar o hospital com a sua equipe, deixa eu passar uma semana organizando, sistematizando dados, deixa eu fazer entrevistas Dia a dia. com os funcionários, para entender por que para o senhor é tão claro que é cuidar da saúde e para eles não falam isso para ninguém, eles não conseguem absorver essa sua demanda. Uma semana depois ele volta e diz o seguinte para o diretor, bem, o senhor fala em cuidar da saúde, agora a sua retaguarda está cuidando da doença, eles não estão cuidando da saúde. Quem entra naquela porta está mal, está doente, está sofrendo. Então, eles não têm como dizer, vem que eu cuido da sua doença, da sua saúde. Eles têm que dizer, vem que eu cuido da sua doença. Mas isso, tecnicamente, fica ruim, soa mal, né? Nós estamos aqui para cuidar da sua doença. Nós temos que construir uma coisa alternativa, e que fale. Nós temos que dar segurança aos aflitos. Nós damos segurança à sua aflição. Porque 80% das pessoas que entraram naquela porta e que estão doentes, elas querem que o médico, que o técnico dê segurança para a aflição delas. Que diga, esse seu probleminha você tome tal coisa, esse probleminha você pode ir para casa dormir tranquilo, porque semana que vem você faz um exame. Mas tem um livro que fala, que foi do Dr. Pedro, né? Que é A Medicina do Amanhã, né? Justamente. Que justamente é isso que ele retrata, entende? Tipo, que o paciente já chega com a doença. E o que ele quer tratar é justamente ao contrário, que a pessoa se trate antes de ter a doença. Correto. Aí ele dá esse case para dizer como é difícil achar o propósito. Para o diretor do hospital estava muito claro o cuidar da saúde. Mas se tu não fizer as perguntas para o teu público-alvo, se tu não prestar atenção nos teus colaboradores, nas nuances do teu negócio, tu não vai conseguir delinear bem este propósito, porque na tua cabeça ele é uma coisa e na prática ele é outra. Então, tá. Não, é incrível, super atual. Também é um clássico, mas não necessariamente tem cheiro de mofo. E então, depois, passando por essa caminhada aí mais cotidiana, que é o poder do hábito, essa mais técnica, que são as 5 perguntas essenciais, aí eu quero falar, talvez, num momento de uma mulher em menopausa. Eu descobri que a menopausa é um momento terrível, Patrícia. Eu estou abrindo tua frente, depois... Não sei se já passei, tô nessa. E aí, quando tu tem menopausa, nós temos atividades estressantes por natureza, né? O meu trabalho sempre foi estressante. Aí, soma menopausa, é uma combinação terrível. Filhos adolescentes e pré-adolescentes juntos e uma demanda grande de trabalho, que combinação bárbara. E aí tu vê assim, ufa, agora eu preciso do dobro de superação que eu precisava antes, né? Porque cada dia é difícil. E aí... eu comecei a aprender um pouco dessas questões quânticas, né, sistêmicas, sobre questões assim, entre o campo aí um pouco da psicologia. E aí eu indico um livro de uma psicóloga, da Sônia Anuki, que é Constelação Familiar, né? Desfaça os emaranhados da sua vida para criar laços. E por que de repente, uma socióloga, uma cientista política vai parar num livro desses, né? São aqueles... Uma colega me convidou, vamos fazer ali um dia nosso de mulheres, vamos aprender um pouquinho sobre as questões quânticas, sobre as questões transcendentais, sobre, né... É o que a gente não enxerga, né? Isto que a gente não enxerga. Eu aprendi que a gente muitas vezes sabe que precisa ver para crer. Aqui precisa, né, crer para ver. Aí muda a lógica. Também eu comecei a ler esse livro e aí a autora traz 3 princípios muito bons, principalmente assim para uma mulher que precisa criar filhos, é profissional, a gente atende essa diversidade, aceita a inclusão, traz isso para o bojo, mas lá pelas tantas parece que a gente se perde, assim, parece que não é mais difícil ser mulher, ser mãe, ser gestora nessas épocas. As nossas mães tinham uma vida mais, entre aspas, mais fácil, porque era assim o assado, era preto ou branco. Nós não. Tudo pode, né? E o que não pode? E a gente pode dizer não. E o que pode dizer não, né? A primeira vez que a minha filha
veio para mim aquela coisa na faixa etária da tua, com 13, 14, eu perguntei para ela, já tem namorados na tua... Tem um casal de namorados na tua sala de aula? Ela disse, tem, mãe. Eu digo, quem? Eu conhecia todos desde o pré, né? E ela disse, a fulana e a fulana. E eu fiquei assim, acho que pensando, né? Não pensava nada, porque aquilo... Soa diferente. Soa diferente. E olha que eu tenho, assim, trabalho com isso, trabalho com toda essa discussão de homofobia, faço pesquisas, né, do LGBTQIA+, NP, NP+. E, de repente, o que está errado, né? Por que, né? Porque tem toda uma questão cultural. E quando eu fui trabalhar constelação familiar, fui ver isso, eu fui ver esses emaranhados que fazem parte da nossa história, daquilo que... Da nossa trajetória. Dos nossos do que ancestrais. A gente traz, sim, dos um monte de ancestrais, toda a carga que a gente traz, históricas. E essa autora é magnífica porque ela me ensinou 3 conceitos que eu tenho administrado com a minha família. O primeiro da hierarquia. Porque lá pelas tantas... Meu Deus, mulher, a gente quer conquistar espaços, a gente quer espaços iguais com os homens. As 3 leis do Bert. Isso. Hierarquia, aí depois essa ideia de que não necessariamente... que o homem vem primeiro dentro de uma hierarquia de uma casa, na família, que a mulher vem depois, o filho mais velho vem primeiro. Por que às vezes tu vai dar algumas coisas, mais atenção para a tua filha mais velha? Porque ela vem primeiro e não tem nenhum problema nisso. A segunda lei dele diz respeito à ideia do equilíbrio. A gente pode dar para os nossos filhos, mas a gente tem que ensinar que eles também têm que retribuir. Eles não podem ser só servidos, eles também têm que servir. Muitas vezes a gente se perde nisso, porque como a gente dá demais. A gente dá demais. Entra em desequilíbrio. A gente precisa do equilíbrio. E o terceiro princípio é a ideia do sentimento de pertencimento. Como muitas vezes tu tem que fazer para incluir alguém que pode, por algum motivo, se sentir excluído. Naturalmente. É o tempo que tu não tem, né, Patrícia, para dar atenção para é alguma coisa que tu não fez, é a palavrinha de carinho que tu não deu, é o movimento de convidar para todo mundo para ler junto, porque de repente tu vai ler uma noite com e o outro se sente preterido. É essas dificuldades do cotidiano de dar atenção a todos e a tudo e agradar a todos. De enxergar a todos. Isso. E aí são 3 princípios que a gente tem conversado, inclusive, em família, né? Maravilhoso. Então, é bem bacana. A constelação familiar... As 3 leis do Bert mudam tudo. Gente, olha só, a gente já está quase chegando ao final do nosso tempo. É muito bacana, olha quantas dicas maravilhosas, assim. E eu achei muito legal essa coisa de vocês trazerem de formas diferentes, né? Os momentos diferentes que o livro está inserido no dia a dia de vocês, no cotidiano. E antes da gente... finalizar, a gente precisa falar um pouquinho aqui, eu gostaria muito de falar um pouquinho da pesquisa que a Elis desenvolveu, né? O ano de o ano passado, em 2022, a gente identificou, né, eu como dona de livraria, que 31% dos brasileiros nunca tinham lido um livro. Isso, assim, me chocou. Literal, não só a minha, toda a empresa, né, Laerto? Bastante. E aí, a partir daí, foi que eu disse, se tem esse número que é nacional, a gente nunca se deu conta. E também tinha toda uma outra visão, né? Qual é o oceano azul que está escondido aí? Aí eu disse, vou chamar a Elis, lá do IPO, que pode ter uma pesquisa em Pelotas ou na região que a gente desconheça. Foi quando a gente contactou, a Elis disse que não existia uma pesquisa, mas que ela poderia fazer. Então, ela contribuiu de forma, né, voluntária, entendendo como, com as tuas palavras, Elis, me disse se eu estou errada, que essa questão educacional, esse nível de leitura, não era uma coisa só da livraria, né? Isso é uma coisa da sociedade que é importante a gente olhar. Porque é transformadora. Total, né? É. Então, a gente trouxe essa pesquisa que a Elis fez, em primeiro momento, em Pelotas, e depois fez no Estado, né, de uma forma regional. E nessa pesquisa de Pelotas diz que 50,3% dos pelotenses têm hábito de ler e 49,8% não têm hábito de ler. E no Brasil, esse percentual é de 52% das pessoas que têm hábito de ler. Então, a gente tem um pouco a menos, né, do hábito nacional. Mas, se a gente for olhar para esse número, a gente entende que a metade da população lê e a outra metade não lê. É isso, né, Elis? Sim. Posso falar desse jeito, Pode né? falar desse jeito. E lembrando que quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa no Brasil como um todo, inclusive o percentual todo no Nordeste.
Então, ou seja, nós não temos melhores indicadores, mesmo que muitas vezes a gente bata no peito e diz que nós, do Sul, né, temos mais, não necessariamente isso se confirma. Mas sabe que as editoras que a gente tem contato, eles sempre retratam isso para nós, né, Beth? Que, tipo... O Sul é mais. O Sul é mais. Mas as pesquisas não estão dizendo isso, né? É que você tem médias altas dos mesmos leitores. Talvez, gente, como a gente viu no perfil ali superior, que é o cliente, se a gente for ver o propósito de vocês, o cliente que vocês mais atendem é aquele que tem uma relação com a academia, que cria este hábito, né? Que lê mais do que 10, 15, tem gente que lê mais do que 50, 100, né? Mais de 100 livros no ano. Então, são leitores vorazes. Sim. Isso. E aí a gente tem uma relação aqui que eu gostaria que a gente falasse, assim, rapidamente, porque o nosso tempo está quase estourando, que existe uma relação intrínseca entre que a educação fomenta o hábito de leitura e o hábito de leitura amplia a educação. Então, acho que a gente não pode encerrar esse podcast não falando sobre isso, sabe? Do quanto essa relação é direta. E aí, nessa pesquisa também mostrou que 76% dessas pessoas que leem são do ensino superior. Então, eu acho que é importante tu dar uma pontuada nisso. Assim, a gente trouxe aqui, né, exemplos nessa trajetória de vocês, e isso não foi nada combinado, né? A gente fez o convite, pediu para vocês escolherem 3 livros que vocês gostam de ler e se identificavam. E vocês trouxeram toda essa relação com essa questão educacional, de quanto isso interfere. Então, eu acho que a gente já vai se encaminhar para um final, assim. E antes da gente encerrar também, eu gostaria de agradecer ao Parque Una, a Idealiza Cidades, que é nosso apoiador, né? Acredita muito no quanto a gente, contando essas histórias, também vai difundir e incentivar as pessoas para que realmente criem esse hábito. Voltem a ler. A gente está com uma campanha grande que é os 365 dias, faça da leitura um hábito, onde os clientes da livraria estão lá falando um pouquinho do livro que está instigando, com um videozinho curto de 1 minutinho, sabe? E a gente tem relatos das pessoas que escutaram aquela história e passaram a comprar aquele livro. Então, a gente também quer convidar as pessoas para se engajar nessa campanha. E aí eu gostaria, então, que a Elis... com uma forma já de encerramento, Elis, que tu falasse um pouquinho assim dessa relação, né, do quanto isso trouxe para esses números, para a gente ir para a finalização. Bem, a relação de quanto maior o nível de escolaridade, maior a relação com a leitura, tem a ver com a escadinha que eu falei, né? Cada vez que uma pessoa dentro da jornada acadêmica sobe um degrau, ela vê que precisa de uma outra leitura. Lembra que 33, 1/3 é leitura? Então, a educação é uma grande porta para o hábito da leitura, porque ela vai instigar, você vai ver que você precisa subir mais um degrau, você vai ver que precisa aprender aprender algo novo e vai criar um hábito, isso vai virar um hábito. Se você ler uma página por dia, né, Beth, você vai criar um hábito e este hábito é transformador. Todos os nossos depoimentos aqui, eles trouxeram um pouco isso. O quão e quantos livros são transformadores para nós, para a gente crescer profissionalmente, mas para a gente evoluir como pessoa, para a gente se entender dentro do mundo, ele abre muitas portas. Então, fica a dica, né? 1 página por dia, 365 dias do ano, a gente tem um novo hábito. Muito bom. Eu queria, Beth, bem rapidinho só dizer que quando eu ouvi a Elis, né, a respeito dos resultados dessa pesquisa, eu acho que toca muito essa questão do quanto a educação, né, influencia o hábito da leitura. E aí, pensando, obviamente, em todos os níveis, quando eu saí da apresentação da Elis, né, eu fiquei pensando, bom, de que forma, não só no ensino superior, que é onde eu tenho uma atuação bastante forte e que consigo dialogar com os professores a respeito, né, do quanto ele precisa sensibilizar o aluno para esse hábito, né, não só mastigar o conteúdo para que ele possa, enfim, né, estimular, mas de fato mostrar que há um universo muito mais aberto e necessário dentro do livro, né, do que apenas no fragmento do livro ou no recorte do livro, e não que isso não seja importante. Mas só te pontuando, logo que eu vim para cá, né, eu estou há 27 anos trabalhando com livraria, e a gente iniciou dentro da universidade, os alunos desciam a escada e iam correndo para a livraria para poder comprar aquele livro que é indicado, né?
E a gente consegue perceber que hoje, tu até pergunta assim, sabe, nos meios mais atuais, quais os livros que foram indicados? E muitas vezes o professor nem indica. Hoje né? a gente tem uma obrigatoriedade pequena, né? São muito 3 baixo. livros básicos e isso não deve fazer parte de um contexto de uma disciplina. Por exemplo, a gente precisaria ter uma indicação muito maior, mas eu acho que mais do que indicação, né? Eu me preocupo muito mais com essa regularidade do hábito, do uso, Sim, né? Porque contribui, né? Ou eu só estou recebendo aquele básico, né? Senão fica muito frágil assim o conhecimento e talvez depois o mercado selecione, mas mesmo assim demora bastante, né? É preciso que a pessoa se dê conta no universo do banco universitário do quanto esses 33% vão fazer diferença na aquisição de um melhor profissional que eu possa ser. Mas só te dizendo que no nível também básico, né? Dentro das atividades que a Júlia, a minha filha, faz, ela é madrinha ali da Casa Santo Antônio do Menor, e quando eu saí da atividade, eu pensei assim, não, que atividade ela poderia fazer com aquelas crianças, né, que estão lá numa casa que acolhe menores em situação de vulnerabilidade. E aí nós fizemos, na época da Feira do Livro, ali uma parceria com o patrono, com o Jorge. Ele fez toda uma forma de conseguir disponibilizar as aventuras de Lu. E eu tenho certeza que foi, naquele momento, para aquelas 51 crianças, uma iniciação à leitura, porque fizemos uma proposta ali de levar para as famílias o livro, que acho que muitas delas ali talvez nunca tivessem tido um livro contato físico, com né? o livro físico, né? Mas talvez a responsabilidade da universidade poderia ser menor, se lá atrás fosse ter o hábito de escadinha que a Elis trata, né? Com certeza. Eu acho que a escola tem um compromisso aí muito grande. E aí, claro, às vezes a dificuldade do acesso, mas talvez ações pequenas, e estou trazendo isso porque acho que a gente tem sim, como pessoa, como cidadã, como educadora, e responsabilidades de poder trabalhar essa questão do hábito, né? Muitas vezes disponibilizando, tornando acessível, né, esse processo para que as crianças, desde muito cedo, né, possam conhecer. Não, maravilha! A gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, coisa boa. Laerto, e para encerrar... Eu tinha uma pergunta para vocês, que é assim, qual o livro que vocês indicariam para todo adolescente, justamente para talvez criar essa escadinha do que a Elis fala, por exemplo. Tu com uma filha de 13 anos, o que tu acha que, qual livro ela deveria ler, mas, que todas as crianças pudessem ler, que ia dar esse start nela? Adolescentes? Adolescentes, jovens. Eu acho que tem que ser uma coisa que toque, assim, sabe? Não pode ser uma coisa que, assim, de uma indicação muito geral, assim. Como eu disse para minha filha, hoje, se fosse para o perfil de jovens que ela convive, eu acho que esse livro, por exemplo, que ela me traz como a referência dela, da Honda, seria uma indicação bem adequada, né? Agora, daqui a pouco, por exemplo, o próprio Pequeno Príncipe é um livro que eu digo para ela, assim, é um livro que é tão clássico e tanto, mas eu digo para ela seguido, assim, o quanto o Pequeno Príncipe te ensina em tudo que tu faz. Então, talvez, dependendo do perfil, eu indicaria Pequeno Príncipe, mas eu indicaria para outros como ela, por exemplo, esse livro da Honda. Legal. Show. Eu acho que O Poder do Hábito, que eu falei, é um livro que dá para o jovem, porque é uma metodologia para a vida. E também fico com ela, com O Pequeno Príncipe. Eu acho que é uma literatura sempre básica e bastante emocionante, assim, porque aquilo nunca mais sai do nosso... Ela tem uma relação afetiva, né, com o jovem para com o mundo. E é um livro que tu pode ler quando jovem, né? Tu pode ler como adulto, tu pode sempre carregar ele tem as contigo, releituras, né? Mas ele tem uma relação afetiva. Eu acho que é um momento diferente, assim, quando a gente lê. Então, eu indicaria principalmente para quem não leu, mesmo que esteja na adolescência, adulto. Reler. Eu acho que é uma ótima dica. Eu acho que cabe muito bem mesmo. Pequeno Príncipe, eleito mesmo. Não, acho que é perfeito também. Gente, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né? Esse tempo e essa disponibilidade, assim, esse incentivo. Então, agradecer o nosso apoiador, a Idealiza Cidades, né? Aqui no Parque Una. A gente está aqui no espaço do Parque Una fazendo essa gravação. Então, esse é o nosso episódio 3, que em breve vai estar no ar. E para que todos vocês possam acompanhar. Muito obrigada a todos. Encerrando aqui hoje. Obrigadão. Obrigado.